podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Uma coisa é você vender muitos aparelhos. Então, sei lá, Samsung vende muito aparelho, Xiaomi vende muito aparelho, né? Estão brigando ali, né? Quem que passa na Apple pelo segundo lugar e tal. Só que vender é uma coisa, lucrar é outra. Então, uma parcela muito grande do lucro que se tem no mercado de celulares está nos iPhones, né? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Felipe Espósito. Há 15 anos, o produto que redefiniu o conceito de smartphone chegava às lojas. Desde então, a maneira como pensamos sobre o nosso celular mudou radicalmente. No episódio de hoje, a gente lembra um pouquinho da história do iPhone e como esse produto mudou as coisas para a Apple e para o mercado de forma geral. Então aguenta aí que a gente já começa. Na manhã do dia 29 de junho de 2007, várias filas podiam ser vistas do lado de fora das lojas da Apple nos Estados Unidos. Algumas delas tinham centenas de pessoas e muitas tinham passado a noite ali, inclusive. Mas aquelas que estavam na frente, nos primeiros lugares, tinham chegado até antes. Teve gente que chegou dias antes para garantir esse lugar na fila. Teve um relato também na cidade de São Francisco sobre o primeiro colocado das filas, que ele teria recebido uma proposta para vender o lugar dele por $1.200 e ele permaneceu firme e forte, não vendeu o lugar dele, né? Manteve ali a posição. Nossa, eu vendia fácil. Tchau. Chega. Compra o seu iPhone aí, gasta o dinheiro, né? Pega meus $1.200 e vou embora. Dá pra você comprar o iPhone no outro dia, sei lá, né? O dinheiro sobrava ainda. Tu compra depois, que pressa. Mas, né, como a gente tá falando aqui, o motivo dessa concentração era justamente por conta deste lançamento da Apple, o iPhone. Ele tinha sido anunciado no mês de janeiro de 2007 e criou toda essa expectativa, porque era um produto bem diferente do que a gente estava acostumado a ver até então, quando a gente falava de smartphones. A gente chegou até a comentar sobre esse assunto no Tecnocast 232. Tecnicamente, antes que o pessoal, né, corretores lá, os Wikipedia guys cheguem, o iPhone, de fato, ele não é o primeiro smartphone, tecnicamente. Porém, os smartphones que surgiram antes dele eram telefones, assim, bem, né, eram conceitos, não era um produto, de fato, finalizado. Tiveram ali os feature phones, tiveram os Windows Mobiles, teve até, em 1990, já tinha o IBM Simon, para citar o exemplo mais antigo, mas o iPhone, ele foi um produto que, de fato, chegou para ser diferente, ele era diferente de tudo que tinha no mercado naquele momento, então por isso existe esse consenso do mercado de falar que o primeiro smartphone, talvez a gente chame de primeiro smartphone moderno, né, porque realmente ele mudou a indústria como um todo. Porque realmente foi um divisor de águas. Tudo que a gente viu depois do iPhone foi completamente diferente do que existia antes dele. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa influência do iPhone, por que ele mudou tanto a indústria, né? Vamos voltar um pouquinho e conta aí, Riga, o contexto desse lançamento do iPhone. O que a gente via na época? Então, o iPhone foi algo bastante novo, foi algo diferente do que tinha na época e causou várias polêmicas, né? O Mobilon chegou a ficar puto com o iPhone, porque o pessoal tava falando muito de iPhone e aí ele não concordava muito com algumas coisas que tinha no iPhone naquela época, né? Eu era um jovem revoltado. Foram coisas diferentes do que a gente pensava de como pode ser um celular com muitos recursos, um celular inteligente, né? Quando a gente pensa naquele contexto, naquela época, o que era a Apple, ele foi meio que uma continuação do iPod, né, que foi um dos grandes produtos, uma das 3 grandes revoluções da Apple, né? A Apple, inclusive, naquela apresentação de janeiro de 2007, né, do Steve Jobs, quando ele anuncia o iPhone e tal, o produto 3 em 1, etc. A Apple é historicamente conhecida pela contribuição na área de computadores, né? Inclusive, o Mac foi o primeiro grande produto da Apple, né? Até aquele momento, naquela apresentação, tinha 3 grandes revoluções. O Mac, o iPod e o que seria apresentado naquele dia. Aliás, eu tava relembrando aqui e a razão social da Apple, né, era Apple Computer. E mudou pra Apple Inc. naquele dia do anúncio do iPhone, pra mostrar que não era só computador, até porque tinha muito mais coisa ali, né, da Apple depois, e além do Mac. Só que o Mac, né, era um
um produto legal e tal, né? Bastante desejado por uma parcela ali, só que não era um sucesso estrondoso de vendas. A fatia do mercado era pequena. Hoje ainda não é, né? Muito grande. Nos Estados Unidos, a gente pode considerar que sim, tem uma parcela relevante, mas no resto do mundo é um produto que não vende muito, assim, né? Mas é um produto bastante conhecido, né? O iPod, lançado em 2001, aí já era um pouco diferente, né? Porque era uma coisa bem consumidor final, bem, né, cultura, assim, né? Um produto voltado pra música. Foi o primeiro contato de muita gente com produtos da Apple. E o iPod foi aquele hit, né? Foi aquele produto pra vender em volume, assim, pra um monte de gente que talvez nem tinha contato muito com a marca, com a Apple. E até porque Mac era uma coisa meio... aquele computador ali que tem agência, aquele computador pra designer, pra criação e tal. Então não era uma coisa muito... que as pessoas realmente compravam, até porque era muito caro, né? O iPod, claro, nos primeiros anos não era o grande sucesso, né? O grande volume de vendas ali. A partir de 2003, o jogo pro iPod começou a virar. Então, de acordo com Phil Schiller, que comandou o marketing da Apple por 30 anos, saudades Phil Schiller nas apresentações da Apple, né? O sucesso do iPod mudou a forma como a Apple era vista, inclusive do lado de dentro da Apple, né, pelos próprios funcionários, porque agora a Apple tinha um produto muito rentável, todos os produtos da Apple têm uma margem de lucro, né, muito alta, e era um produto culturalmente muito relevante, né, que mudava realmente várias coisas ali, né, tipo, a Apple é uma das empresas que consegue criar tendência de cor em produto, ou consegue criar tendência de formato, então é uma coisa meio louca, que não tinha muito com o Mac, mas com o iPod a gente viu essa mudança ali. E aí, nessa época, começou a rolar todo tipo de ideia de novos produtos, né? A história do iPad está relacionada um pouco com esse negócio de iPod e iPhone também, mas a Apple já tinha conseguido algo ali com o iPod, então talvez, né, conseguisse um sucesso com alguma outra coisa. E lá em 2007, decidiram se aventurar nesse universo de celulares e a famosa apresentação do Steve Jobs, daquele produto que era um iPod, um celular e um dispositivo para acessar a internet, que não eram 3 produtos, era um só. Nossa, fico tão marcado, né, essa parte da apresentação dele mostrando a transição ali na tela. E tipo assim, vocês estão entendendo? Eu lembro das falas, cara, muito louco. Só que antes, né, de lançar o iPhone, o Steve Jobs, ele tinha uma certa resistência a lançar um celular por causa do jeito que o mercado americano funciona. Então, primeiro, como a Apple é dos Estados Unidos, eles precisariam focar nesse mercado. E nos Estados Unidos, na época, você precisava fazer uma parceria com uma operadora ou com várias operadoras para conseguir lançar um celular, porque os celulares eles vinham acoplados a planos das operadoras. E para você fazer parceria com as operadoras falavam, então o seu celular vai ter que ter isso, isso, aquilo, vai ter que ter o aplicativo tal, tal e tal. Então começavam a entulhar de bloatware e as fabricantes faziam, né? Porque se não fizesse, não iria entrar na operadora, não iria conseguir vender o celular, tipo, teria que vender a preço cheio, as pessoas ainda iam ter que pagar a assinatura, né, do plano, e em vez disso eles poderiam pagar muito menos, né, comprando direto com a operadora, então não ia rolar. A Apple tentou, né, entrou um pouquinho antes nesse mercado de celulares, fazendo uma parceria com a Motorola, no qual a Motorola fazia o aparelho e a Apple entrava com a compatibilidade com o iTunes, né, que foi o Rocker E1, chegou, né, com bastante expectativa, né, porque é um celular com software da Apple, mas com certeza não foi a experiência que as pessoas esperavam, né? Ele tinha um limite máximo ali de 100 músicas, você tinha que conectar no computador para colocar as músicas, a transferência era lenta, e o Tony Fadell, que é considerado, né, o pai do iPod, né, ele trabalhou na Apple nessa época, né, durante a época dessa parceria com a Motorola, e ficou essa impressão negativa que entre a Motorola e a Apple, porque a Motorola achava estranho que a Apple estava promovendo os próprios iPods, né? E os iPods conseguiam guardar mais de 1000 músicas. Já tinha rumores de que a Apple estaria fazendo um celular próprio, que não era exatamente esse da Motorola. E, enfim, mas a experiência de
usuário não era muito boa. Eu tava até brincando antes da gente começar a gravar que tem uma foto, né, do Steve Jobs segurando o celular, o rocker, e parece que ele tá sendo obrigado, tipo, alguém tá falando, se você não segurar esse aparelho, a gente vai, sei lá, pegar sua família, sabe? Então, ele tava meio que assim, tipo, olha, gente, compra, sabe? Mas acho que já sabendo que a experiência não ia ser muito boa. Mas vocês chegaram a usar esse celular? Eu não tive o Rocker especificamente, mas eu tive o E398. E aí uma curiosidade, né? Que a Motorola não fez um aparelho especificamente para Apple. Ela pegou o mesmo aparelho ou ela fez e lançou outra versão, não sei exatamente a história, né? Na época, não cheguei a pesquisar depois sobre o assunto, mas tinha o Rocker e tinha o E398. Eles eram exatamente o mesmo aparelho. A diferença é que o Rocker, ele era branco com os botões prata, se eu não tô enganado, e o E398 era preto. E era o que eu tinha, eu comprei o E398. E tinha uns tutoriais em fóruns de GSM Arena, fórum GSM, nem lembro, um fórum brasileiro, que você simplesmente utilizando o cabo proprietário da Motorola, tem esse detalhe também, você rodava um aplicativo lá no Windows e você conseguia trocar o firmware do aparelho para rodar o firmware do Rocker, porque é o mesmo aparelho, né? E aí fiz essa alteração no meu E398 e a única coisa que mudava é que inseria ali o iTunes, o aplicativo da Apple. Você não precisava nem ter o iTunes instalado para ler essas músicas. Eu não me lembro de ter, porque eu usava o Windows XP na época, não devia nem ter iTunes, né? Não lembro mesmo. Até porque tinha iTunes para Windows, né? Até para poder sincronizar as músicas com o iPod, mas todo usuário de Windows odiava o iTunes, né? Porque era um negócio lento, pesado e tal, né? Então existia, mas eu não sabia, não lembro se nessa época já tinha sido lançado, porque eu lembro que o Safari foi lançado depois. Acho que já devia ter realmente por conta do iPod. Mas enfim, eu lembro que eu não instalei isso, não lembro de ter usado isso para fazer as transferências das músicas. Acho que foi só de colocar mesmo no cartão, transferindo pelo cabo, que demorava uma eternidade, e aí você tocava pelo player da Apple, que ele tentava emular a interface do iTunes, então aquela interface branquinha com o background da linha azul, assim, sabe? Com aquele degradê, igual era no iPod mesmo, no original. Enfim, era só isso. E só cabia 100 músicas. Eu não conseguia entender como é que eu tinha um cartão de memória que cabia muito mais músicas e o player só dava conta de 100 músicas. Ou seja, eu usava um outro player. Só que eu tinha o Rocker configurado e acho que tinha uma diferença também que é o original, o firmware original não permitia gravar vídeo. Então a câmera tava lá, só que não dava pra gravar vídeo, só tirar foto. E óbvio que a qualidade era ridiculamente baixa. Mas aí por ter trocado para o firmware do Rocker, eu conseguia gravar vídeo, porque no Rocker era permitido, o Rocker E1, né? Enfim, e era só isso, cara. Então, realmente, olhando pra trás, assim, não dá pra entender como que a Apple, que é tão perfeccionista, detalhista, ainda mais que o Jobs ainda tava no comando da empresa, como que eles permitiram que acontecesse essa parceria com a Motorola, porque o aparelho era muito ruim. Já pensou você fazer modificação no seu celular pra instalar o iTunes, né? O aplicativo que todo mundo ficou feliz quando a Apple matou, e lá no passado a galera se matando pra instalar num celular. Mas é realmente interessante porque, como o Felipe disse, né? Parece que estavam obrigando o Steve Jobs a apresentar aquele aparelho. E as conversas de bastidores, né? Indicam mais ou menos isso. Chegou um momento ali em que a Apple, ela vendia um número razoável de iPods, mas não era assim também um super sucesso estrondoso. E eles já tinham percebido que a partir do momento em que os celulares eles ganhassem funções mais modernas, né? Tivessem mais memória, ganhassem um player de música mais decente, a Apple perderia o iPod, porque quem queria comprar um iPod, sendo que você já tem um telefone no bolso que é capaz de você ter ali 1000 músicas, enfim, né? Então, foi quando eles começaram a pensar em desenvolver um próprio celular, mas teve toda essa história, né, era complicado na época, então acho que alguém acabou convencendo ali o Steve Jobs que não, vamos fazer essa parceria aqui, vai dar certo, né, vai levar a marca da Apple, mas como o Moblon disse, é basicamente isso, era uma interface da Apple em cima de um software da Motorola, né, não era a Apple que criou ali o aplicativo do zero, né, não era uma plataforma da Apple, ele estava ali usando a plataforma da Motorola para criar uma interface
interface deles, que lembrava o iTunes, que lembrava o iPod. E isso, claro, né, não tinha a qualidade que você tinha ali usando um iPod, porque o iPod, embora, né, ele fosse só dedicado à música, ele tinha uma interface muito gostosa de navegar, tinha a click wheel, aquela rodinha que você girava, e várias animaçõezinhas, suportava, né, 1000 músicas ou até mais, depois dos modelos novos que vieram, e o Rocker, ele era super limitado. Isso, claro, né, deixou Steve Jobs frustrado, primeiro que o celular não vendeu muito, e segundo, né, o Jobs não gostou do resultado, e acho que foi ali o pontapé para eles repensarem dentro da Apple e falar, não, a gente precisa criar o nosso próprio telefone. Até na apresentação do primeiro iPhone, eles usam, né, uma frase marcante, que é algo tipo, as pessoas que levam seu hardware a sério precisam fazer seu próprio software, e acho que é isso que levou ao desenvolvimento do iPhone que a gente conhece. E esse Rocker, ele tinha umas coisas que ele era muito pior que o iPod em vários sentidos, né? O Rocker é de 2005 e o iPod é de 2001. E uma frase muito marcante do lançamento do primeiro iPod é que, olha, agora você pode carregar 1000 músicas no seu bolso. E o Rocker suportava 100. Que era um HD, basicamente. E o Rocker era todo aquele negócio de plástico, né? Uma coisa meio celular de 2005 normal, né? Enquanto que desde o primeiro iPod até o primeiro iPhone e depois, né? Já tinha os materiais diferentões, assim, né? Já tinha um design diferente, um acabamento diferente. Então, realmente, era um produto ali que parece que foi o que conseguiram fazer na época, né? Com aquela parceria na época, mas não era exatamente o que eles queriam mesmo ali fazer. Olha, mas você sabe que para um aparelho, eu comprei ele, acho que 2005 mesmo, para um aparelho daquela época, e no Brasil, aqui tem que fazer essa observação, ele era um aparelho bem legalzinho, o E398, se a gente desconsiderar a parte tentativa de customizar como Rocker. Porque as opções que a gente tinha naquele momento eram aparelhos que rodavam aplicaçõezinhas em Java, tinham alguns joguinhos legais e tal, e o E398/Rocker, ele permitia algumas coisas interessantes. Então, tipo, ele tinha uma tela um pouquinho maior, a tela colorida, a resolução era bem baixa até, na época já tinham celulares da Samsung com uma resolução mais alta, mas os celulares da Samsung eram bem mais fechados, né? Então ele tinha isso de vantagem. E ele tinha uma coisa interessante, que das duas laterais, lateral mesmo assim, direita e esquerda do aparelho, você tinha um espação do lado da tela, que era o alto-falante do aparelho. E tinha um volume bacana pra época, sabe? E tinha aquelas firulinhas da Motorola, que também eram comuns naquela época, que ficavam LED colorido, piscando ao som da música, sabe? Tinha umas coisinhas assim interessantes. Então, enfim, foi um aparelho legal, mas com todos os defeitos de todos os celulares da época, que eram as opções que a gente tinha, né? Aqui a gente tá falando justamente da disrupção que foi o iPhone pro mercado de smartphones. Isso era o que era considerado bacana na época. E voltando um pouco, o Tony Fadell disse em uma entrevista de 10 anos de iPhone que a ideia do Rocker era dar uma olhada, né? Entender um pouco mais o mercado de celulares, justamente porque eles sabiam que em algum momento os usuários iam ter que fazer a escolha. Eu levo o meu iPod ou eu levo o meu celular? E na época ainda dava, sei lá, para levar os dois, fazia sentido levar os dois, mas sabiam que se eles não entrassem no mercado de celulares, eles iriam perder se ficassem apostando demais no iPod. E nesse experimento do Rocker, o Steve Jobs conseguiu acumular informações, conseguiu imaginar como que seria possível criar um celular que tivesse a cara da Apple, que tivesse essa experiência da Apple, que muitas das coisas, né, que já tinha no iPod, como o visual mais bonito, mais agradável de usar, como que isso poderia ser levado para um celular, na forma de celular. Eles até cogitaram criar uma operadora virtual para ver se eles conseguiam quebrar essa ideia de, não, eu tenho que vender através de uma operadora, e a operadora vai obrigar a gente a fazer o celular de tal e tal jeito. E findou que eles conseguiram fazer uma parceria com a Singular, uma operadora, que pouco tempo antes ou depois de ser apresentado o iPhone, mudou o nome para AT&T, também em janeiro de 2007, fazendo esse acordo. A AT&T tem exclusividade, você só pode comprar o iPhone se você se tornar um cliente da AT&T, e a Apple podia fazer o celular do jeito dela, sem ter que colocar aplicativo de operadora, fazendo hardware do jeito dela e não do jeito que a operadora quisesse, e aí estava aberto o caminho para o iPhone ser desenvolvido.
Bom, então ficava claro que esse era o caminho para a Apple. Ela precisava, de fato, começar a entrar no mercado de smartphone se ela quisesse manter ali o reinado do iPod. Talvez não imaginasse, né, o sucesso estrondoso que seria o iPhone, mas tudo girava um pouco em torno dessa ideia de consertar o que você odeia. Isso é uma coisa que a empresa sempre foi boa, de acordo com Greg Christie, que era o chefe do grupo de interface humana na época. E de fato a Apple tem uma história com isso. Antes do Apple II, os computadores eram considerados super complexos de usar, né? Aquela coisa de linha de comando, enfim, computadores gigantescos. E antes do iPod também, outros tocadores não eram tão intuitivos. Então o principal ponto ali que convencia os usuários a comprar os aparelhos, com certeza entre os principais estava essa questão da usabilidade, da interface. No caso do celular, o que se fala é que todos os principais nomes da empresa, incluindo o Steve Jobs, achavam que todos os que existiam na época eram uma bosta. Tipo, claramente não gostavam de nenhuma opção e o objetivo deles era tentar consertar isso, tentar fazer um celular que fosse mais amigável para o uso. E as pessoas na empresa também já acreditavam nesse ponto de convergência, né? Como o Ventura e o Espósito até comentaram, de que em algum momento você não vai ter mais espaço na sua carteira ou até no seu bolso para ter dois aparelhos, sendo que tem um aparelho que é capaz de fazer tudo. E tem também esse outro lado que, ao mesmo tempo que os aparelhos já suportavam o MP3 na época, era um sinal de que, pô, já é um competidor do iPod de alguma forma. Pode não ser aquela experiência Apple, mas já é uma opção para você ouvir música sem precisar carregar o seu iPod por aí. É claro que a gente está falando da indústria de tecnologia e tal, e existem rumores antes do lançamento de algum produto grande, né? Às vezes vaza alguma coisa. Hoje é muito comum a gente ver, sei lá, o iPhone 14, né? Que tá há alguns meses de ser lançado e a gente já viu algumas imagens que muito provavelmente vai ser o iPhone 14 mesmo, né? Com aquele notch diferente e tudo mais. O iPhone foi anunciado em janeiro de 2007, mas em 2006 já tinha alguns rumores de que a Apple ia anunciar algum iPod Phone, né? Porque a marca iPhone já tinha sido registrada há um bom tempo, desde 2002 estava registrado ali na Apple, né? A Apple tinha o domínio iphone.org, acho que não era .com, era .org. Então era provável que em algum momento a Apple usasse essa marca, né? Até para não perder a marca ali. E só que os rumores apontavam para um iPod Phone. O iPod, naquela época, a grande marca ali era a ClickWheel, né? Aquele disco ali que você podia selecionar as músicas. O Steve Jobs até brincou na apresentação, então esse é o iPhone, né? E aí tinha um iPod ali com um disco de, tipo, aqueles telefone antigo lá. E tinha um outro rumor de que a Apple ia lançar um iPod vídeo que fosse um iPod vídeo de verdade, né? Porque a Apple lançou lá para 2005 um iPod que podia tocar vídeo, mas era aquela telinha de iPod, né? Com a ClickWheel embaixo, uma telinha pequena em cima. E ninguém fez essa relação de que o tal do iPod vídeo de verdade, que ia ter uma tela grande ali e tal, fosse o tal do iPhone que foi apresentado em 2007. Então, já existia algum burburinho ali, mas não se esperava que fosse aquilo. Então, foi meio surpreendente a Apple anunciando aquilo do nada, né? Em janeiro de 2007. E é até interessante que você mencionou isso, porque, de certa forma, esses rumores não estavam errados, né? Hoje a gente sabe, né, graças a ex-engenheiros que trabalharam ali no projeto inicial do iPhone, que de fato eles testaram, né, um iPod do jeitinho, com carinha de iPod, com ClickWheel, com recurso de celular embutido. E aí, lógico que eles viram que a interface para um telefone não era legal, né? Porque como que você ia mandar um SMS girando a rodinha ali pra achar as letras, né? Seria impossível. Pra quem usava T9 pra digitar na ClickWheel, até que a ClickWheel pelo menos era boa, né? Imagina, né? E aí surgiu um outro projeto alternativo dentro da Apple, né? Enquanto eles estavam fazendo esse iPod Phone, rolou ali um projeto que alguém falou, não, e se a gente pegar e fazer, tipo, uma tela multitouch, né? Porque, pra quem não sabe, o projeto do iPad é mais antigo que o do iPhone. Há muito tempo antes de se pensar em smartphone, a Apple, ela tinha protótipos de tablets, né? Isso também quem revelou foram ex-engenheiros da companhia. Só que, claro, né? Na época, não tinha tecnologia suficiente pra você fazer um produto de massa
massa, né, com um tablet, não do jeito que a Apple queria. E aí alguém teve a brilhante ideia, ela falou, e se a gente pegar aquele projeto lá e diminuir e fazer, né, um telefonezinho? E aí foi o que virou o iPhone. Então, de fato, né, você tinha rumores sobre iPod Phone, tinha rumores sobre iPod Video, porque os dois produtos, eles coexistiram internamente dentro da Apple, até que o que virou o iPhone, que seria, né, o iPod Video com tela multitouch, foi o projeto que ganhou ali por conta de ter a interface mais intuitiva e tudo mais. E o Rica comentou que eu não gostava muito do iPhone, mas a verdade é que o iPhone original, ele tinha muitas falhas, assim. A Apple às vezes faz isso, né, de, não vai ter tudo, não vai ser tudo do melhor, mas a gente vai tentar fazer melhor com menos coisas, né, mais focado. E o iPhone original, ele era meio que isso, a câmera muito ruim, era acho que 2 megapixels. Hoje o iPhone é referência de qualidade de imagem, né, e outros competidores, óbvio, também já alcançaram e apresentam diferenciais, mas o iPhone tá sempre entre os melhores ali de qualidade de fotografia e vídeo. Naquela época era terrível, tava longe de ser uma das melhores opções do mercado. O preço dele também era alto pra caramba e tinha limitações de software também. O sistema era super simples, você não conseguia instalar aplicativos e o Steve Jobs chegou até a citar que você vai rodar web apps aqui porque você consegue carregar a interface web como se fosse num computador, né? O Safari carrega a interface web normal aqui. Então, era um aparelho realmente para entusiastas. Ele não tinha o 3G também, que era uma coisa que para os americanos já era uma realidade ali. Então, era um aparelho bastante para entusiasta e bastante para quem gostava da Apple, porque ele era um iPod melhorado, acho que dá para dizer assim, né? Um iPod com tela touch e dá para fazer ligação e mandar SMS também. E é interessante, né? Porque todas essas limitações, não só de recursos que faltavam no iPhone, como também a questão de você não poder instalar aplicativos de terceiros, levou à criação de ferramentas de jailbreak, que são aquelas ferramentas em que você modifica, né, o software do seu aparelho para instalar ali aplicativos por fora, acessar os arquivos internos do sistema, porque o iPhone ele chegou todo protegido, né? Você não tinha como acessar o sistema e a galera começou a desenvolver formas de fazer isso. E o jailbreak ele foi um marco muito importante na história do iPhone, porque quando o iPhone chegou, né, o Steve Jobs ele promovia a ideia de web apps, que são aqueles aplicativos que a gente acessa pelo navegador, no caso do iPhone, e pelo Safari. Só que, claro, né, os web apps eram, e até hoje eles são mais limitados que você ter um aplicativo nativo rodando ali no sistema com acesso às APIs, mas como o Jobs ele não queria, né, entregar o acesso ao iPhone, ele não queria que os desenvolvedores tivessem o acesso às ferramentas que a Apple tinha, eles tentaram forçar ali os web apps e isso nunca foi muito bem recebido, porque eles eram mais lentos, toda hora você tinha que recarregar a página, então a galera começou a procurar formas de criar aplicativos para iPhone, e com isso surgiram aí as primeiras ferramentas de jailbreak. Hoje, até brinquei aqui antes da gravação que hoje de fazer jailbreak no aparelho, você liga ele no computador, aperta um botãozinho lá, espera e tá feito. Mas antes você tinha que mexer com o terminal, dava problema no celular, você tinha que restaurar tudo, era um negócio muito bizarro, mas muita gente ficou interessada nisso justamente pela liberdade que dava. Então, a gente tinha ali um aplicativo chamado Cydia, né, que existe até hoje, que você podia baixar, funcionava como uma App Store alternativa ao iPhone. Então, ali você baixava aplicativos que qualquer um podia criar e lançar dentro do Cydia e distribuir para outros usuários de iPhone que tivessem o software modificado. E isso levou a Apple a reconsiderar a possibilidade de você ter aplicativos nativos no aparelho, porque ficou claro ali, né, que existia um mercado para isso, tinha muitos desenvolvedores independentes estavam criando seus aplicativos para iPhones com jailbreak, e a Apple, né, falou, poxa, e se a gente, né, lançar a nossa própria loja, cobrar a nossa comissão? E aí, um ano depois, veio a App Store oficial, como a gente conhece, junto com o iPhone 3G. Então, é interessante ver como que o jailbreak, ele motivou a Apple a criar sua própria loja. Até tem uma entrevista interessante do Scott Forstall, que é o ex-chefão de software da Apple, que saiu de lá em 2012, e ele conta que, internamente, eles tiveram, né, que convencer o Steve Jobs a que ter a App Store seria uma boa ideia, porque era o Jobs que não queria isso, e o Forstall conta que eles até usavam iPhones com jailbreak dentro da Apple para chamar alguns desenvolvedores, né, porque na época você ainda não tinha um SDK oficial da Apple para criar os aplicativos, então eles pegavam iPhones com jailbreak, convidavam lá alguns desenvolvedores de outras plataformas mais famosas, falavam, pega esse iPhone aqui com jailbreak, faz aí um aplicativo para ele, pra gente ver como é que é. Então eles foram trabalhando com essas tecnologias assim, por baixo dos panos, até
até virar ali a App Store oficial, que convenceu o Jobs, né, de que eles poderiam ganhar muito dinheiro com isso, e ganharam dinheiro, né? Esse lance da dificuldade de fazer o jailbreak. Eu fiz o jailbreak no meu iPhone, só que já era o 3GS, é de 2009, já era a terceira versão do iPhone, né? Teve o original, o 3G, que era com suporte a 3G, internet 3G, e o 3GS, que de fato foi o terceiro aparelho. Eu fiz o jailbreak nele e já era fácil fazer nessa época. Em 2009 já era só apertar um botão e rodava. Mas era fácil, assim, com muitas aspas, porque era fácil se funcionasse. Se não funcionasse, aí você tava ferrado, né? Podia até bricar o aparelho, corria risco de perder o aparelho. Inclusive, bricar é um verbo muito de velho. Eu acho que metade da audiência que tá ouvindo não sabe o que significa isso. O que é bricar um celular? Pois é quando você não consegue... Pô, eu não sei explicação técnica agora, mas é quando você... Quando o celular vira um tijolo, né? Basicamente. Pronto, isso. Essa explicação técnica não serve mais pra nada, é um tijolo. Mas é isso, né? O nome vem disso mesmo, mas basicamente quando nesse processo de alteração de firmware, que não é tipo formatar o Windows, é um pouco mais complexo, você pode dar algum erro, alguma falha, sei lá, de energia, alguma coisa, pode dar alguma falha, e no meio do processo, e aí não tem como começar do zero, porque, né, enfim, o aparelho parou num estado ali que não tem como retornar. Enfim, existia esse risco, eu fiz, e eu lembro que tinha algumas coisas que falhavam, algumas coisas rodavam engasgadas, né? Porque realmente as limitações que o aparelho tinha não eram porque queria ter a limitação, mas, como eu falei, aquela filosofia da Apple de vamos fazer o melhor que dá com esse produto. Não adianta você soltar um aparelho no mercado e, por exemplo, você pode pôr papel de parede, você pode fazer X, Y, Z, e aí o aparelho roda que nem uma carroça, né? A Apple quer ter o controle do software justamente por conta disso. E aí a hora que eu comecei a ativar essas coisas, depois de ter rodado ali o jailbreak, o aparelho travava bastante, sabe? Até aquele efeitinho de abrir a home screen dos aparelhos, dos ícones caírem na tela, assim, né? Dar o zoom na tela, travava, enfim, tinha várias falhas ali depois de ter feito o jailbreak. Então, eventualmente, eu acabei voltando para a versão original do software. O jailbreak era uma coisa que você fazia para mostrar que era possível, né? Não que era usável. Realmente ficava horrível, mas tinha limitação de hardware, né? O primeiro iPhone, se eu não me engano, ele tinha 128 MB de memória RAM. Imagina, né? 128 MB não é nada hoje em dia, e por mais que na época, né, fosse razoável, também não era muita coisa. Então você começava a modificar o celular, começava a instalar coisas, ele ficava pesado. Eu lembro que eu até li uma entrevista recente de um dos designers que trabalhou no projeto original do iPhone, e ele comentou, né, que eles tiveram que criar um sistema para matar os aplicativos em segundo plano para o iPhone não travar pela falta de RAM. Por isso que ele não tinha multitarefa antigamente, né? Porque não tinha RAM para isso. E aí o jailbreak, ele vinha com um tweak que você podia habilitar multitarefa, né? Que os aplicativos ficavam abertos ali em segundo plano, mas obviamente travava um monte, né? Porque 128 MB não era suficiente. Depois, com o tempo, a Apple ela foi implementando essas coisas de acordo com os hardwares mais novos, mas era interessante você, né? Porque você falava, olha, dá para fazer isso, mas ficava ruim, mas era legal de ver, né, que dava pra levar além. E acho que, por mais que a Apple, ela sempre foi contra, né, jailbreak, eles colocavam até no site, né, uma mensagem lá, tipo, se você modificar o software do seu iPhone, a gente não se responsabiliza, não vai dar garantia, não sei o quê. Mas a própria empresa, ela foi se baseando em coisas do jailbreak com o passar do tempo, né, então, coisas como multitarefas, você criar pastas de aplicativo, colocar um wallpaper, tudo isso surgiu ali com o jailbreak, e depois a Apple foi adaptando com otimizações de software para rodar ali de forma nativa no sistema. Aliás, não só do jailbreak, a Apple se baseou muito também nas soluções que apareciam dentro da App Store, e eu lembro de vários keynotes onde terminava e falava assim, puta, mais um keynote onde basicamente o que a gente viu foi a Apple absorvendo coisas que estão fazendo sucesso na App Store, né? Aplicativos que estão fazendo sucesso, ela integrava no sistema, ou ela lançava a versão dela, então aplicativos como coisa de tarefas, enfim, tem várias coisas que foram aparecendo com o tempo, porque existiam soluções na App Store e a Apple foi vendo que tinha mercado, então a App Store acabou sendo um campo de testes para a Apple também.
Lembrar os 15 anos do iPhone também significa lembrar um pouco da trajetória do próprio Android, porque, querendo ou não, o iPhone influenciou a forma em que o Android chegou ao mercado, né? Porque o Android, ele começou em 2003, né? Era uma startup fundada pelo Andy Rubin, foi comprada pelo Google em 2005 e a primeira versão foi demonstrada para o mundo em 2007, no mesmo ano em que foi anunciado e lançado o iPhone, só que era um sistema que lembrava muito BlackBerry, lembrava o Symbian, então o celular, inclusive, que eles demonstravam era com teclado físico, com botão de navegação. O primeiro Android, né, o HTC G1, ele tinha trackball, mais ou menos que nem os BlackBerrys da época, mas quando o primeiro Android realmente chegou ao mercado, né, que foi com esse HTC G1, o sistema já estava diferente, ele já estava pensado para touchscreen, você conseguia, tinha trackball ali, meio que, sei lá, sobrou, tinha o teclado físico, mas você também tinha o teclado virtual. Tinha a tela de toque, né, de toque capacitivo, não era resistivo, que você precisava, sei lá, empurrar a tela, basicamente, para funcionar o botão. Então a chegada do iPhone meio que deu um tapa, assim, na trajetória do Android, que ele tava indo para um lado, né, que seria ir pro lado do Symbian, do BlackBerry, e aí o Google, muito rápido, né, conseguiu adaptar esse sistema para funcionar melhor em tela touch, né, e aí você tinha essas coisas que eram duplicadas justamente porque não era 100%, não era como o iPhone, que era algo que foi feito do zero para ser usado só touchscreen. Então você tinha muito celular até 2009, 2010, você tinha muito celular com teclado físico e Android, tinha a trackball ou qualquer coisa sensível ao toque para complementar a tela de toque, porque a tela de toque dos Androids na época não era tão boa quanto do iPhone. Então, toda vez que eu lembro, assim, de quando começou o iPhone, eu também lembro do Android. Eu via o iPhone, uma ou outra pessoa usando na época, e aí eu fiquei muito empolgado quando eu tava, fazendo um intercâmbio em Berlim, e aí eu vi no trem um cara usando o HTC G1, que como eu era nerd, eu sabia o que era, né? E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Vai bater um tempo, sei lá, vai estar todo mundo com esse tipo de celular, sabe? Será que eu vou ter um assim também? Na época eu tava com um dumb phone muito simples, mas eu já tinha isso de querer usar internet no celular, então eu tinha, o celular da Siemens, que a Siemens fazia celular, faz muito tempo isso. E aí eu conseguia rodar o Opera Mini em Java, e eu acessava o Itaú numa tela de 150 por 100 pixels. Era uma experiência maravilhosa pra época. Eu lembro que eu fiz uma tabelinha, com o custo de dados, porque o negócio era tarifado por kilobyte que você usava, sabe? Então, eu comecei a fazer isso, sei lá, em 2006, né? Então, você vê em 2007, aparece um celular que é super moderno, que realmente põe, sei lá, a internet na palma da sua mão. Uma das coisas que me deixou muito impressionado na época é que você podia assistir YouTube no celular, que na época era um negócio, assim, inimaginável. Eu lembro que até hoje eu fico impressionado com uma propaganda do primeiro iPhone que é mostrando isso, sabe? Você pode ver vídeos do YouTube no celular. E eu ficava, meu Deus, sabe? Mas como? Isso é incrível. E em 2008, chega, né, o primeiro Android, e aí fica essa ideia de que o iPhone, pelo menos no Brasil, era mais caro e tal. Nos Estados Unidos começou ali a cair o preço, mas no Brasil a realidade era diferente. Com o Android parecia, puxa, acho que esse futuro vai chegar, assim, mais pra todo mundo, né? E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Na época, muita gente usava Symbian, o Symbian foi caindo muito rápido, o Android foi tomando o espaço de celular simples, de celulares da Nokia, e, enfim, chegamos ao que a gente tem hoje. Pensando aí também no paralelo dessas duas plataformas, né, do iPhone e do Android, o iPhone que ganhou uma App Store, né, em 2008, junto com o iPhone 3GS, e o Android também, né, a loja oficial, né, que na época se chamava Android Market, chegou em 2008. Então, existe essa coisa, de fanboy, de que, não, mas o Android consegue fazer mais coisas, o Android você consegue botar um papel de parede, você consegue copiar e colar, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo. É uma disputa que chegou ali, já era muito inicial, assim, desde a época que o iPhone chegou, que o Android começou a ganhar espaço. É uma coisa que continua até hoje, né, mas é uma coisa que me faz lembrar, assim, né, como que o iPhone, no início, influenciou muito, né, a forma que o Android chegou no mercado, chegou
chegou na mão das pessoas. Inclusive, o Android tinha uma filosofia bem diferente do funcionamento do iPhone, né? Porque você tinha o Android ali, que tinha o Android Market na época, né? Lançaram junto com o HTC G1, né? Só que você podia instalar aplicativos de fora do Android Market, né? Só você baixar o APK, passa pelo cabo USB ali do computador pro celular, instala, executa e pronto, né? Funciona. E daí, isso foi muito usado para pirataria, né? Então, você não precisa pagar. Você baixa o APK de algum lugar obscuro, pode vir com um monte de coisa ruim, com vírus, sei lá, mas você baixa o APK e pode usar um aplicativo ali e tal. E no iPhone nunca foi possível, assim, né? Por meios oficiais. Sempre você tinha que instalar por meio da App Store. Se não tivesse na App Store, não tinha o que fazer. Só se você, né, fizesse jailbreak e aí a Apple botava todo aquele medo ali, né? Não faça jailbreak, porque se der algum problema, já era, né? E realmente podia dar algum problema. E aí isso até respingou nos momentos atuais, né? Que a gente tá falando de Apple brigando com todo mundo, né? Isso foi mais intenso no ano passado com a Epic Games, mas ainda tá rolando essa disputa aí, porque se o aplicativo for pago ou se ele tiver transações ali dentro do aplicativo, a Apple quer os 30% dela, né? Hoje é um pouco mais flexível, tem outros planos, mas em regra 30%. E aí, até hoje tem várias limitações, várias questões aí. Então você baixa o aplicativo do Kindle no iPhone e não tem como você comprar um e-book na Amazon por meio do iPhone. Você tem que entrar no site da Amazon, abre o Safari, abre o navegador, entra no site da Amazon e lá sim você pode comprar, porque a Amazon não quer pagar os 30% da Apple. E a mesma coisa aconteceu com Fortnite, né? A Epic Games também não quer ficar pagando 30% para todo mundo e tal. Então essa filosofia diferente do iPhone, né, de ser uma coisa bem fechada, bem controlada ali nas mãos da Apple, né, bem prontinha ali, bem diferente do Android, que você podia fazer o que você quisesse, nos trouxe até aqui, né? Tá, mas a gente tá falando que o iPhone, de fato, ele deu uma chacoalhada no mercado, como o Felipe disse, querendo ou não, o Android também incorporou muita coisa que foi pensada ali no iPhone, né? Acho que existe um consenso de forma geral, não tem como negar, que o mercado não foi mais o mesmo depois do lançamento desse aparelho. Os smartphones realmente migraram para essa filosofia de ser finger-friendly, com esse termo até, outro termo de velho, Riga, que acho que nem uso hoje em dia mais, mas na época a gente estava acostumado a usar os aparelhos touch com canetinha, e foi o iPhone que mudou isso também, que introduziu aí, popularizou esse conceito de você usar com os seus dedos, até porque chegou com essa interface multi-touch. Um dos grandes chamarizes ali era de você dar zoom nas suas fotos fazendo pinch. Uma coisa que hoje em dia é trivial, que você tem em todos os aparelhos, você tem isso, foi a Apple que inventou essa lógica aí. Fora um recurso incrível chamado acelerômetro, em que você deitava ali o celular, né, no aplicativo de música do iPod, e você podia ver as capas dos álbuns, dos CDs que você tinha comprado na iTunes Store, chamava Coverflow o recurso. Então, olha só que legal, só você deitar o celular que ele identifica que tá deitado, cara. Maravilhoso. Nossa, era incrível isso. Eu lembro que quando o meu primeiro contato com o sistema iOS foi no iPod Touch. Eu tive o primeirão iPod Touch, aquele de 2007, porque na época o iPhone não vendia no Brasil ainda. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi virar o iPod. Eu via o aplicativo de música virando, eu falava, nossa, ele vira. Aí ficava, vira, desvira, vira, desvira. Era um negócio mágico, que hoje a gente faz toda hora ali no celular e tanto faz, né? Mas pensar que isso um dia foi um negócio de outro mundo. Vocês lembram do joguinho Doodle Jump? Que você, o bichinho ia subindo e você só controlava ele tombando o iPhone de um lado pro outro. Então é até uma coisa meio campo minado, né? Que era pra você aprender a usar o mouse. O Doodle Jump usava só esse recurso do aparelho, da inclinação do acelerômetro, pra controlar o personagem. Mas enfim, quando a gente corta pra 2022, onde essas coisas já são triviais, toda essa inovação, tem muito debate sobre qual é o estado da Apple versus concorrentes hoje. Vocês acham que a Apple ainda mantém esse posto de inovadora quando a gente tá falando de smartphones, ou talvez hoje seja o contrário, ela acaba copiando os recursos de outras fabricantes? Como é que vocês acham que tá isso hoje em dia? Eu acho que a Apple tem muito mais, sei lá, visão de negócio do que exatamente querer surpreender as pessoas com vários recursos extremamente novos. Porque é aquilo, se você já tá ganhando, não faz muito sentido você colocar muitos recursos adicionais, porque você já tá na frente, você precisa continuar acrescentando coisas aos poucos para continuar na frente, mas eu sinto que ela não vê a necessidade de, vamos colocar recarga de 100
100 watts, que é uma coisa que tem vários Androids aí, Xiaomi, etc. Que é uma recarga super rápida. E no iPhone você tem a recarga, sei lá, tem a de 15 watts, tem o carregador de 30 watts, mas é meio que para ali, sabe? Eu lembro que a gente falou uma vez de um acessório para celular da Xiaomi, o Black Shark, que ele resfria o celular, né? Ele tem uma coisa magnética ali que você coloca no celular e ele resfria, que é para você poder jogar, sei lá, Free Fire, Fortnite, etc., por horas a fio, sem ter problema de superaquecimento. E no iPhone não tem isso. A Apple poderia fazer isso? Poderia. Mas, sei lá, não vê necessidade. Ela não precisa fazer isso para continuar vendendo bem. E vale lembrar, né, que a gente tem uma visão... O mercado de celulares do Brasil ele é muito diferente do mercado de outros países, considerando celulares, porque aqui o iPhone ele é muito mais caro, ele é visto como produto de luxo. Lá fora, especialmente nos Estados Unidos, celular high-end com Android tem o mesmo preço, pode custar mais caro, sabe, que um iPhone. E pensando globalmente, no mês passado, o iPhone 13 foi um dos celulares mais vendidos, né, no mundo inteiro. Então, no Brasil, não faz sentido o iPhone 13 ser o celular mais vendido, mas no mundo e a Apple sabe disso, entende isso. Então, não faz muito sentido você ficar atacando recurso novo para um celular que tá na frente, assim, em questão de vendas, em questão de lucro, né, porque a Apple domina, sei lá, 3/4 do lucro das fabricantes de celular é iPhone, né? O restante é Samsung, e aí dividindo migalha ali, sei lá, Xiaomi e várias outras fabricantes, porque elas têm o lucro ali, tipo, minúsculo, né? Especialmente se você compara com o iPhone. Então, eu acho que é isso, é a questão, tipo, se você já tá na frente, se você já tá com uma margem de lucro muito grande, as pessoas continuam comprando seus produtos, pra que você vai ficar atacando recurso novo, né? Eu tenho uma visão bem parecida, porque quando a Apple apresentou ali o iPhone, né, em 2007 e tudo mais, o Jobs até falou, a gente quer ter 1% do market share de celulares no mundo. Isso gera muita coisa, porque eram 10 milhões de aparelhos e tal. Hoje, o market share do iPhone é muito maior do que isso, mas maior ainda é a divisão de lucros, né? Porque uma coisa é você vender muitos aparelhos. Então, sei lá, Samsung vende muito aparelho, Xiaomi vende muito aparelho, né? Estão brigando ali, né? Quem que passa na Apple pelo segundo lugar e tal. Só que vender é uma coisa, lucrar é outra. Então, uma parcela muito grande do lucro que se tem no mercado de celulares está nos iPhones, né? A Apple consegue reduzir os custos, ela consegue aumentar o preço médio. A gente já falou disso várias vezes quando a gente fala de relatórios financeiros da Apple, do modelo de negócios que eles trabalham. Então eles estão numa posição muito confortável, né? O iPhone é a vaca leiteira ali da Apple, que dá muito dinheiro. Eles trazem algumas novidades aqui e ali para manter ali aquele padrão de é um aparelho high-end, a gente traz coisa nova, tecnologia nova e tal, mas esse formato de iPhone, né, esse formato de celular, a gente vê que é muito difícil você inovar com esse formato, né? As pessoas enxergam a inovação, muitas vezes, como, sei lá, um formato novo, né? Então, o Galaxy Fold, né? Que ele dobra, ele abre e tal. Pô, isso aqui é inovador e tal. E a Apple não faz isso, né? A Apple ainda não tem um celular dobrável. Não duvido que tenha no momento futuro, no momento breve. Mas quem mostra ali um formato novo acaba tendo essa ideia um pouco mais de inovação, né? Coisa que a Apple não faz. Ela tá refinando. Pode ser que a Apple faça alguma coisa que no iPhone, né, que mude, né? Que seja visto como muito inovador, né? Tipo o que aconteceu no mercado de PCs. Mercado de PCs, mercado de notebooks, enfim. A gente via que tava naquele momento de estagnação, aquele momento de amadurecimento ali que você não tinha muito o que fazer, né? Saía ano, entrava ano, a Intel lançava uma nova geração de processador. 7ª geração de Intel, 8ª geração, legal, aumentou 10% o desempenho, aumentou mais 10%. E aí veio o M1 e realmente tá todo mundo correndo atrás e tal. Então, era inesperado e acabou acontecendo, foi inovador, foi uma revolução que teve no mercado de PCs, que nos celulares a Apple hoje é meio que... Tá bom, assim. Tá melhor do que o do ano anterior, galera. Comprei. Eu acho que são três pontos principais quanto a isso. Primeiro, como vocês já disseram, é a questão de que a Apple, ela já é líder, né? Então, assim, ela vende muito bem, ela lucra muito bem. Então, ela não tem motivo pra ficar, né, se preocupando em correr atrás, em mudar tudo, em fazer o iPhone ser completamente diferente do que ele é, porque ele tá vendendo, né? É aquele clichêzão, né? O time que tá ganhando não se mexe. Então, na lógica de
mercado, para eles tanto faz deixar o aparelho com mudanças só incrementais todo ano. A situação lá em 2007 era outra, né? Era o primeiro iPhone, então tinha que ser uma coisa mais disruptiva, diferente. Hoje o aparelho já está muito consolidado. E a gente vai para um outro ponto também, que é a questão de cadeia de fornecimento, né? De quantidade de aparelhos que a Apple ela tem capacidade de produzir. Porque quando o iPhone surgiu, ele vendia ali alguns poucos milhões de unidades, e hoje o iPhone ele tá ali entre os mais vendidos. É um aparelho em que a Apple ela começa a fabricar um novo iPhone com 3-4 meses antes do anúncio para a imprensa, porque eles precisam ter muitas unidades, porque é um aparelho que tem um sucesso estrondoso de vendas. E para uma empresa que demanda dessa cadeia de suprimentos alta, demanda ter ali muitas unidades prontas, acho que também não dá para ficar arriscando em mudar demais, em colocar certas coisas, porque você corre o risco de afetar a produção, atrasar a produção. Eu lembro quando a gente até falou no Tecnocast, né, quando lançou o iPhone 12, porque tinham rumores de que a tela 120 Hz já ia vir no 12, mas aí os rumores disseram que eles tiveram problemas de produção e isso levou eles a jogarem isso pro iPhone 13 para dar tempo de fazer certinho. Então tem essa questão, né? Não tem porque eles já estão na frente, então, né, para que sair correndo, se atropelar ali e de repente lançar um aparelho com problema ou não conseguir entregar o tanto de aparelho que eles esperavam, né? Se eles já estão numa posição confortável. E aí entra também a questão do próprio público do iPhone, porque a gente sempre vê a galera comentando, mas no Android já tem isso, o Android já faz aquilo. E de fato, eu acho que hoje as fabricantes de Android, elas trazem muitas coisas diferentes, né? Eu mesmo tô testando um Z Flip 3 e tô achando bacana, mas a gente precisa lembrar que o usuário de iPhone, ele geralmente é consolidado na marca. E pelo menos as pessoas que eu conheço que usam iPhone, elas costumam trocar pro outro iPhone. Elas compram um iPhone já esperando o próximo, esperando o próximo. Então, são pessoas que não olham muito pro outro mercado. Então, o iPhone, ele não tem carregador de 100 watts igual os outros Androids. Mas beleza, mas o usuário de iPhone, ele nem tá olhando pra isso, sabe? O iPhone, ele não dobra. O usuário de iPhone, geralmente, também não tá olhando pra essas coisas. O dia que a Apple fazer, é legal, as pessoas vão adorar, mas como tem aquela questão do ecossistema e tudo, a gente tem que lembrar disso. O usuário de iPhone, ele é fidelizado e ele se importa com o iPhone, então não importa se o celular da concorrência faz isso ou aquilo, a Apple, ela consolida muito bem o usuário que ela tem. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você lembra como eram os smartphones antes do iPhone mudar um pouquinho aí o jogo. Você ainda lembra qual aparelho que você considerava uma grande inovação, né? Qual que era o top hardware ali de smartphone nessa época? Manda pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @Mobilon. @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @Felipe Espósito. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Valeu.